Olá pessoal, bem-vindos ao canal Flor e Cultura. Eu sou o J. Holland e nós vamos conversar hoje sobre história. Antes eu quero pedir a você que se inscreva no canal, clica lá no sininho para receber as notificações e não se esqueça, o seu apoio é o meu incentivo. Assim eu vou ficar mais entusiasmado e vou produzir vídeos melhores, com melhor qualidade e também com novidades. Não é isso? Hoje a pergunta que eu quero começar o nosso bate-papo é o seguinte: a quem pertence a história? Quem é o dono da história? Eu tenho alguns amigos historiadores que eles dizem que não existe isso. A história é uma elaboração coletiva, é o produto da ação em comum de uma comunidade. Várias pessoas vivendo juntas vão construindo a história. Só que não é bem assim, não. Eu não vejo dessa forma. Vamos dar um exemplo aqui, vamos fazer uma digressão. Imaginemos uma comunidade, lá na pré-história, um grupo de homens, mulheres, crianças, idosos, vivendo ali num acampamento, lá numa área qualquer lá da África, do Brasil, enfim. E o que acontece? A princípio, tudo ali vai ser igual, vai ser comum, só que alguns indivíduos ali vão se destacar. Em algum aspecto, ou ele vai se destacar por ser um bom caçador, ou pelo artesanato, ou pela plantação, ou vai ter uma preferência, enfim. Esse indivíduo ele vai polarizar, vai juntar em torno dele um grupo de pessoas. E aí nós vamos ter duas coisas. Aquele grupo ali vai começar a exercer o quê? Poder. Então nós vamos ter grupos no poder e grupo fora do poder. Embora seja um poder pequeno, limitado, mas ele vai existir ali. Já está começando a haver o quê? Uma diferenciação. Mas vamos supor uma situação assim bem interessante. Vamos imaginar que um grupo saiu para caçar, ficou fora durante um determinado tempo. Depois esse grupo chegou naquele acampamento ali. O pessoal que ficou no acampamento está louco para saber as novidades, quer saber o que eles caçaram, o que eles trouxeram para o acampamento, como é que foi, se eles passaram perigo, o que aconteceu, enfim. Aí eles se juntam ali, se reúnem em torno de uma fogueira e vão contar histórias. Agora, quem vai contar a história? O grupo de caçadores, que saiu para caçar, que enfrentou feras perigosas, e assim por diante. Por quê? Por uma questão lógica. Há de convir que o mundo, as coisas acontecem muito mais no mundo lá fora do que no mundo aqui dentro. Ou seja, os caçadores que saíram, eles encontraram desafios que normalmente não aconteceram ali no acampamento. Então houve muito mais história na caçada do que ali na plantação, na coleta de mantimentos. Não é isso? Ou seja, quando eles chegaram, o acampamento estava do jeito que eles deixaram, não mudou muita coisa. Então vai haver agora o quê? Um viés. A história vai ser contada por quem? Por quem fez a história. Não é isso? Então a história não é uma elaboração coletiva, porque o coletivo inteiro não faz história. Alguns grupos, alguns elementos dentro do comum fazem história, outros simplesmente participam, eles estão ali, como, vamos dizer assim, como coadjuvantes, ou muitos até como espectadores. E isso vale para o nosso mundo também. Nós temos hoje na sociedade muitas pessoas agindo só como espectadores. Eles estão olhando o que os outros estão fazendo. Não estão fazendo a história. Bom, nesse caso aqui agora, a gente supôs que os caçadores tinham história para contar. Então eles estão dominando a história deles. Não é isso? Mas vamos supor uma situação diferente. Vamos supor que os caçadores saíram e aquele acampamento foi atacado por uma tribo hostil. O que aconteceu? Eles chegaram lá, mataram os velhos, mataram as crianças e violentaram as mulheres. E levaram o que tinha para levar e foram embora. Quando os caçadores chegaram, o acampamento não estava mais do mesmo jeito. Eles perceberam. Eles vão perguntar: o que aconteceu aqui? Onde é que está meu filho? Onde é que está meu pai? Enfim. Aí a história vai ter que ser contada. Agora, por quem estava no acampamento. Por quê? Porque ali aconteceu uma história. Não é isso? Talvez uma história até mais trágica. Talvez não tão importante quanto aquela dos caçadores, mas ela foi mais trágica. Ela se impôs.
Aí os caçadores chegaram e falaram assim, o que aconteceu aqui na minha ausência? Não está do jeito que eu deixei. Aí as mulheres, né, vão contar a história. Aí nós temos agora uma história contada pelas mulheres e não pelos homens. Bom, isso supondo que as mulheres ficaram no acampamento e os homens foram caçar. Porque em muitas tribos, homens caçavam junto com mulheres, né? Mulheres caçavam também, não é isso? E muitas tribos, homens plantavam também. Mas vamos supor nessa situação, assim, uma situação assim, bem, digamos assim, bem machista, né? A nossa história é machista. Mas vamos colocar essa situação. As mulheres ficaram ali e elas têm que contar para os maridos dela, para os homens dela, o que aconteceu. Olha, chegou uma tribo aqui, atacou o acampamento, matou os idosos, as crianças e roubou tudo que tinha. Será que elas vão contar para os maridos delas que elas foram violentadas? Boa pergunta, né? Talvez até contasse, mas o raciocínio lógico nos induz a acreditar que não. Por quê? Porque isso não interessa. Isso é uma história que, se contada, vai causar o quê? Tristeza, revolta, não é isso? Talvez provocar outra briga, né? Outra guerra. E as mulheres, ponderando, né, pelo bem da sociedade, ali, do acampamento, o que elas prefeririam fazer? Guardar isso no seu coração. Né? E apagar, falar, não vou passar isso para frente porque isso é vergonhoso, eu não quero passar isso. Então há essa possibilidade. Não estou dizendo que foi assim, não, nós não temos certezas, né? Eu não estou aqui para passar certeza para ninguém, eu tenho mais pergunta do que resposta. Mas vamos supor que tenha sido assim, elas contaram tudo e não contaram que foram violentadas. Então aí nós temos o quê? Um direcionamento da história. A história não vai ser simplesmente a elaboração coletiva de um grupo, ela vai ser a elaboração coletiva de um grupo no poder. E vai ser contada de acordo com o interesse desse grupo. Não é verdade? Hoje em dia é assim? Com certeza é. E nós temos a história oficial, é a história que os grupos que estão no poder permitem que nós conheçamos. E cá para nós, se nós conhecêssemos a verdade tal qual ela é, será que mudaria muita coisa em nós? Será que nós seríamos melhores, né? Será que nós iríamos construir a história de uma forma diferente, sabendo o que aconteceu no passado, da forma como aconteceu? E não é tanto porque há um interesse em se esconder, não, existe o interesse em se esconder sim, mas não é por causa disso. Pela própria dificuldade de conhecer a história, de interpretar a história. Até hoje nós não sabemos direito o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Porque tem coisas ali, tem fatos que não se encaixam. Por mais que a gente estude, por mais que a gente busque a informação, existem coisas ali que ocorreram na Segunda Guerra Mundial que a gente não consegue juntar os fatos e entender direito. Mas o que fica? Vamos fazer um resumo aqui agora. O que eu quero dizer para vocês? Simples. A história é contada por quem está no poder, porque ele se apodera da história. Não é isso? Essa é a história oficial. E é contada de acordo com os interesses de quem está no poder. Ele não tem interesse em contar a história, então ela simplesmente não conta, ela é apagada. Temos exemplos disso aí, imensos exemplos. Vou citar um aqui bem pertinho de nós. Na cidade onde eu moro, a cidade de Uberaba, ela foi uma cidade escravagista. Houve intenso trabalho escravo na cidade de Uberaba. E todo o registro de trabalho escravo, de escravidão que teve aqui na cidade foi apagado. Eu digo todo, mas não é todo não. Porque nos cartórios ainda tem carta de alforria, tem contrato de compra e venda de escravos, ainda existe o documento cartorial, que está guardado. O que eu falo que foi apagado? Destruíram as igrejas, a igreja que o grupo dos escravos construiu, Nossa do Rosário, foi destruída, os prédios, os pelourinhos, os locais onde evidenciavam a escravidão, isso foi eliminado. Se você andar, por exemplo, no centro da cidade de Uberaba, você não vê vestígio de escravidão ali, porque foi retirado. Agora, isso eu estou contando de Uberaba porque é onde eu moro, é onde eu fiz minhas pesquisas, é onde eu estou pesquisando, onde tem mais contato. Mas isso ocorreu no Brasil inteiro. Há um caso que eu queria falar para vocês aqui, que é do Rui Barbosa, que chamou esse período de escravidão de mancha. É uma mancha na história do Brasil. E o que ele quis fazer? Apagar tudo que lembrasse esse período. Mais tarde ele se arrependeu. Depois ele se arrependeu de ter feito isso. Mas muita coisa da história da escravidão foi apagada. Porque é aquela questão da vergonha. O Rui Barbosa fala, isso é uma mancha, então eu estou envergonhado, eu não quero me lembrar disso. Vou apagar para não ver.
Eu acho o contrário. Eu acho que se é uma vergonha, eu tenho que me lembrar sim, para que eu não repita, para que eu não faça novamente aquela coisa errada que eu fiz, né? E esse é o objetivo, né, dessa série que eu iniciei, que se chama Histórias de Minas, né? O que é Histórias de Minas? São aquelas histórias que não foram contadas, né? Histórias que aconteceram, fatos que aconteceram, mas que para o dominante da época não tinha importância alguma. Então o dominante não deixou esse fato vir à tona, né, vir a público. Muitos nem se deram o trabalho de esconder, ele simplesmente não contou, né? Nós temos assim personagens que passaram aqui por Minas Gerais, pela região de Uberaba, né, que fizeram coisas espetaculares, né? E se você for procurar nos livros oficiais de história, não tem nem citação, né? Por quê? Essas pessoas não foram importantes? Então existe sim um viés, né? A história tem um viés na direção daquilo que interessa, né? Daquilo que se constrói. Então a história tem dono. Vamos deixar os donos da história com a história deles, não vamos mexer com ninguém, não quero mexer mudar a história oficial, deixa ela do jeito que está, né? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: existe uma história, né, subterrânea, e essa história subterrânea precisa ser desencavada. O meu trabalho é muito mais de arqueólogo, né, do que propriamente de historiador. Eu não me considero historiador. E depois, eu também não vou contar a história para vocês. Não é isso. Eu não quero recontar a história. Eu sou um romancista, eu não sou um historiador. Eu escrevi um romance, é um romance histórico, né, cuja história, por que eu pesquisei? Porque ela é o pano de fundo, né? Ela é o cenário onde aquela trama aconteceu. E com isso, espero despertar no leitor, né, a vontade, né, o desejo de conhecer a história. Aí sim você vai fazer como eu, você vai pesquisar, né, vai descobrir coisas até mais interessantes do que eu descobri, e quem sabe, né, quiçá você escreve um livro também, né, falando sobre a história da sua cidade, né, sobre aqueles fatos que foram relevantes para o estado que você vive, para o país que você vive, contando história de pessoas espetaculares que passaram desapercebidas, né? Muitas pessoas aqui em Uberaba não conhecem, por exemplo, quando a gente fala Ana Preta, nem sabe quem foi Ana Preta. Isso aqui na cidade de Uberaba, onde ela viveu, né, onde ela atuou na Guerra do Paraguai, quando os soldados passaram por Uberaba, né, ela foi junto com o marido dela, né, sem ganhar salário, sem uniforme, sem nem comida ela recebia. E, no entanto, lá ela atuou como um personagem que foi uma heroína fantástica, né, e que serviria de exemplo para o Brasil inteiro. Mas a cidade de Uberaba sequer, né, tem uma rua com o nome dela. Né? Por que ela está relegada assim, ao ostracismo, como falamos no vídeo anterior? Né? E outras pessoas mais. Tem um personagem que eu coloquei, vou falar assim rapidamente, para a gente encerrar esse vídeo de hoje, e eu não vou contar em onde que ele está, em qual história que ele está inserido, mas vocês vão descobrir, porque vocês vão ler o livro e vão achar. Ele se chama Cipião. E o Cipião, ele representa, ele não é uma pessoa que viveu, ele não é um personagem vivo da história, ele é um personagem fictício, mas ele representa todos os escravos, né, que estiveram aqui na região do Triângulo Mineiro. É um personagem criado, né, fictício, como eu disse, e ele representa o quê? O herói, porque os escravos que atuaram aqui, eles foram heróis. Agora, contado pelo dominante, não. Claro que não foi. O dominante via neles o quê? Escravos. Agora, se você olhar do ponto de vista daquele que é escravizado, né, qual seria a visão dele? Esse, né, o Cipião, ele foi um herói de resistência. Né? Teve épocas que ele pegou em arma também, ele lutou, mas não é aquele herói de Hollywood, né, que sai matando, dando tiro, destruindo tudo. Isso não é herói, aquele herói violento, não é isso. Ele era um herói de quê? De resistência. Ele era um herói de resiliência, né? Ia se adaptando às condições à medida que as coisas iam mudando, à medida que a história de vida dele, né, impunha fatos diferentes, ele se adaptava, né, e agia conforme os seus valores. Ele era ignorante da cultura europeia, né? Ele mal sabia falar a língua portuguesa, mas dono de uma grandeza interior muito grande, muito bonita. E existiam pessoas escravizadas, né, escravos aqui em Uberaba, que eram desse jeito. E esses indivíduos não merecem ser chamados de escravos, né? Eles são nossos heróis.
heróis anônimos, vamos dizer assim. Tá? Pessoal, é isso aí. Um abraço para todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje.